Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste sábado, dia 7 de março de 2020. Ainda estamos na primeira semana da Quaresma. A cor litúrgica é a roxa, mas caso você queira saber quais são os santos desse dia, são as santas Perpétua e Felicidade, como consta também na liturgia diária das horas. Ambas são mártires. Então, quem for lembrar delas, provavelmente vai ser a cor vermelha, tá? Desculpe. O único informe que eu vou dar hoje é referente que começa hoje, né, vai até amanhã, domingo, o Encontro Nacional Evangelizar é Preciso, aqui em Curitiba, sendo encabeçado pelo padre Reginaldo Manzotti, e vai ser lá no Parque Barigui, no espaço Expo Renault. Não tem mais vagas, né, por isso que eu estou falando até no dia de hoje mesmo, mas vai ser transmitido pela TV Evangelizar Web e TV aberta. Né? Se você tem canal fechado é só procurar lá, mas vai ser transmitido. Se não me engano, na rádio também. Quem acompanha ele, quem tem um aplicativo, né, da Evangelizar, é preciso, você também pode estar acompanhando a transmissão desse encontro, que tradicionalmente já tem, se não me engano, já é o 8º ano, se não me engano, já indo rumo a 10 anos, né, e a cada dia tem vindo muitas caravanas, muitas pessoas vêm aqui fazer adoração, ouvir as pregações, tanto do Padre Manzotti quanto dos convidados, né? Mas principalmente pedir também que vamos rezar pela saúde dele, porque ele anda um pouco debilitado. Recentemente eu comentei, né, num dos áudios aí, que ele tinha parado no hospital na terça-feira de carnaval e só saiu na quinta-feira após as cinzas, depois de um show que ele fez em Tocantins, mas eu acredito que ele já estava um pouco debilitado antes, né? Então acho que não foi por conta disso, certo? Então esse é o único informe para este sábado. Então vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está na leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículos 16 a 19. Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedecerdes a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Assim ele te fará ilustre entre todas as nações que criou e te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como ele disse. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 118, versículos de 1 a 8. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixeis desamparado. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aclamação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 2b. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O evangelho de hoje está em Mateus 5, versículos 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estás no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Bem, eu já dei um informe no começo do áudio, mas eu vou finalizar com um pitaco. Dia 14 de maio, né, está previsto. Na verdade, eu já verifiquei, dei uma sondada por cima. Parece que o Papa Francisco vai estar comemorando Laudato Si, né, que é o... E agora, uma encíclica? Deve ser uma encíclica, desculpa, né? Uma carta apostólica, agora, porque tem diferença, né? Mas é o que o Laudato Si é o que se refere ao meio ambiente, como que nós cristãos devemos estar nos posicionando e atuando efetivamente na sociedade com respeito à natureza. Talvez você já saiba, né? Vai começar as comemorações, né? Vai começar até antes disso, do dia 14. Só que existem uns vídeos assim, a pessoa também não é católica, ela é só cristã, até onde eu sei, né? E aí, só que são pessoas que às vezes podem estar pervertendo, né, um pouco o sentido dessas comemorações, dessa reflexão, porque acima de tudo não é só uma comemoração, é voltar à reflexão do Laudato Si, certo? É assim que eu entendo e vejo como pessoa fiel à Igreja Católica, principalmente ao Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade, né? Louvado seja Deus. Mas o problema é você que está aí verificando uns vídeos e cai em algum vídeo que vai falar sobre esse dia 14. E aí tem assim, o vídeo é bem interessante mesmo, né? Vai falar que o Papa Francisco vai anunciar quem vai ser o líder que poderá ser o anticristo. Só para resumir o teor da coisa que anda rolando. Então, caríssimos irmãos, antes que, né, comecem a de novo apedrejar a honra, a imagem e o nome do Papa Francisco, Cardeal Bergoglio, tomem cuidado, né, com esses vídeos, vai ler o Laudato Si, vai procurar saber, né? Às vezes a gente vê esse tipo de coisa no YouTube ou até em artigos por aí e esquece que os documentos da Igreja Católica estão disponíveis no site oficial do Vaticano, o vatican.van, né? Até você pode procurar pelo YouTube, documento Laudato Si, pelo Vaticano. Se você colocar assim no Google, você vai encontrar lá o site que cai direto pelo site do Vaticano mesmo, em língua portuguesa, que é bem simplinho, é bem simples de navegar, lembra muito a interface da década de 90, inclusive. Né? Tipo, em vez da pessoa de tecnologia da informação ir lá doar seu tempo para dar uma melhorada até no site do Vaticano, não, o pessoal vem e critica, né? Então é complicado. Até eu acredito que não é uma crítica assim, mas eu até acho que o site do Vaticano precisava dar uma melhorada nessa parte de TI, né, da tecnologia da informação, porque tá meio defasado o estilo de visualização, né? Mas não tem problema, funciona do mesmo jeito. Você pode baixar inclusive o documento em PDF, não tem problema. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, a pessoa está ficando neurótico, paranoico aí com essas coisas sobre o Papa Francisco, e falam mal do Papa Francisco. A enxurrada foi tão grande que até o pároco, o reitor aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, não, desculpa, também o reitor, o Padre Manzotti do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, teve que se posicionar com relação a defender a honra do Papa, né? Mas até os párocos aqui da minha região tomaram a frente, colocaram artigos no jornalzinho, no informativo mensal. Dom Odilo Scherer também se posicionou, falou assim, gente, não pode ficar falando mal do Papa Francisco.
O segundo ponto que eu vou falar aqui é uma coisa que a princípio vai passar batido, porque a maioria das pessoas, a grande maioria, não está entendendo o grau da coisa. Mas quem é da área de história, sociologia, antropologia, a área das ciências humanas como um tal, e principalmente pessoas que têm um olhar voltado para o período da Segunda Guerra Mundial, que inclui pessoas envolvidas, né, então descendentes de judeus, o povo israelense como um todo, governos mesmo envolvidos, até o povo alemão está de olho, né, nisso, é a abertura dos arquivos relacionados ao Papa Pio XII. Isso o pessoal não está medindo o grau do perigo. Não estou dizendo que não deveria abrir, mas eu fico um pouco temerosa e eu vou explicar o porquê. Se você não sabe, o Papa Francisco ele abriu os arquivos do Vaticano exclusivamente desse período do papado de Pio XII. Aí talvez você me pergunte, mas por que ficou fechado tanto tempo? Então, aí eu vou ter que dar uma contextualizada, tá? Se você não sabe, eu sou formada em História. Não sou assim, especialista em Segunda Guerra Mundial, mas eu tenho um certo, digamos assim, um pouco de conhecimento, né, a respeito de uso de fontes, estudo e as implicações que essas fontes históricas podem trazer para o mundo atual. Mas aí também tem um outro lado. Quem são esses pesquisadores que têm acesso a esses arquivos agora e que poderão interpretar e até denegrir a imagem de Papa Pio XII? Aí que está a situação. E essa é a minha temeridade. Então, além do Papa Francisco sofrer bullying virtual, vocês estejam preparados para uma bomba, pior ainda, dependendo de como que esses historiadores vão trazer à tona daqui a alguns anos. Eu não vou dizer agora, mas daqui 1 a 5 anos vai estourar alguma polêmica, sim, em torno do Papa Pio XII. Porque existem escritos históricos, seculares, não assim exatamente em concordância com a Igreja Católica, porque são historiadores seculares, são pessoas muitas vezes descendentes, inclusive, do povo israelita, ou pessoas que querem fazer um revisionismo que são contra a Igreja Católica, porque existem muitos, né? Todo historiador que eu conheço, a maioria são anti-Igreja Católica, por natureza, lamento informar, se você gosta de história, tá? Então, o que acontece? O Papa Pio XII, ele, inclusive, houve uma publicação no Brasil que a tradução de um título foi muito chocante na época para mim, eu era estudante de história, chamado, olha o livro, O Papa de Hitler, o Papado de Pio XII, do Papa Pio XII, porque ele foi o Papa realmente desse período, ele ficou encravado bem nesse período da Segunda Guerra. Ele entrou um pouco antes de estourar a Segunda Guerra, como diz o termo, né? E ele depois morreu em 48, então 3 anos depois do término da guerra oficial. Só que as consequências e tudo que veio à tona, os campos de extermínio, isso virou uma ferida aberta, uma chaga muito grande dentro da Europa. Inclusive eu lembro, nessa época da década de 90 para os anos 2000 e 2010, pessoas que eram até espiãs, né, pessoas que eram espiões duplos, então eles agiam para o governo lá do nazismo, mas na verdade era a favor dos aliados e passava informação. Então houve um espião que havia descoberto a existência de campos de extermínio na Polônia, mas ele também não sabia a gravidade da situação, ele só sabia que eram campos de extermínio, eram locais onde eram levados famílias inteiras de judeus para serem mortos. Quem revelou isso foram os americanos, quando eles invadiram e libertaram lá os prisioneiros, e eles estavam com câmeras, né, de gravar, com filmadoras daquela época, e filmaram tudo. Então, muitos países já sabiam da existência de campos de extermínio, mas se calaram. E aí vem à tona esse meu questionamento, que é pessoal, não é nada relacionado a nenhum historiador. Eu também não li esse livro, O Papa de Hitler. Ele era uma publicação da editora Imago, uma editora que essencialmente coloca obras judaicas, né? Então é lógico que qualquer coisa que fere a honra dos judeus, de tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra, eles vão denunciar.
Então eles pegam esse material para denúncia, né? Para dizer, ó, eles sabiam, não sabiam, será que esse Papa realmente não estava a favor de Hitler? Inclusive surgiram agora recentemente pelo canal DW Brasil, a Deutsche Welle, que é uma rede de notícias muito importante na Alemanha e que tem sua versão em português do Brasil, inclusive um dos canais assim de notícias internacionais que eu mais indico aqui no meu canal, porque ainda é um jornalismo crítico, né? E fere muito, é uma ferida muito aberta essas lembranças de que eles ajudaram nesse extermínio de pessoas. Eles sabem do erro. Então eles não são coniventes com o que os nazistas fizeram, que os alemães da época fizeram. Eles têm a consciência a respeito. E eles colocaram uma notícia dizendo que o Papa Pio XII ele colaborou para que alguns membros do regime nazista fugissem para várias regiões, aqui para a América do Sul, para lá para a Europa, leste europeu. Então teve a participação do Vaticano e aí vem o questionamento: teve mesmo ou não teve? E coloca essa dúvida. E já começou, na verdade, né? Então, assim, se você continua fiel à Igreja Católica, defendendo o Papa Francisco, eu estou apenas preparando o seu espírito, então nesse longo áudio, que vai vir outra bomba, histórica, inclusive. E aí, vamos ver, aí é a hora do vamos ver, quem que é fiel à Igreja Católica, porque se isso vai te doer, eu sugiro então que vamos rezar, ter um momento oracional grande, né? Porque polêmicas vão surgir com a abertura desses arquivos, sim. Não adianta dizer que não. É por isso que esses arquivos do Papa, durante o papado do Papa Pio XII, ficaram fechados, justamente por causa das polêmicas que poderiam surgir em decorrência de que ele tomou partido de algumas pessoas do partido nazista, generais nazistas, políticos a favor de Hitler. Porque assim, gente, vamos ser bem frios agora e calculistas na análise da coisa. O Papa Pio XII foi um homem de sua época. Ele poderia saber que existiam os campos de extermínio? É possível, mas não posso afirmar. Eu também não sei que documentos que foram liberados, se foi todos os documentos ou se foi uma pequena parte, não sei. Né? O Papa Francisco liberou. Com qual objetivo eu também não sei. Aí que tá, entende? Porque, como eu falei, pelo contexto, e sendo o Papa Pio XII um homem de sua época, sabe, não há como julgar, colocar agora, porque assim, vai haver um novo julgamento de um outro Papa, só que um Papa morto. Não sabemos se ele está no céu, se está no purgatório, se está no inferno, não sabemos. Mas vai dar margem a novos ataques à Igreja Católica Apostólica Romana. Isso vocês têm que ter noção, claro, tá? Eu não estou criticando a abertura dos arquivos, ao contrário, eu acho que é salutar. Contudo, eu não sei quem são os historiadores que vão ter acesso, que vão descobrir coisas e que se chocarão com aqueles fatos, porque são fatos históricos, né? E se isso não vai trazer uma cisão entre essa amizade que nós temos com a comunidade judaica, nós católicos, porque pode provocar até outro tipo de guerra santa. Não tô, né, pode me chamar de mente doentia, mas eu tô falando como historiadora. Eu sei que a abertura de fontes, ainda mais em tempos de polêmicas e onde tem muita gente morta envolvida, que houve muito extermínio, isso dá margem a muita coisa. Talvez você não entenda nada de Segunda Guerra, talvez você não goste de Segunda Guerra, mas quem gosta de Segunda Guerra vai tremer nas bases quando descobrir isso, né? Então, desculpa falar, mas vamos rezar pelo Papa Francisco, mas eu acho que a bomba maior não vai ser as coisas que o Papa Francisco faz, fala, ou até de quem ele recebe lá em visita. Eu acho até que o que vai repercutir como uma bomba atômica são esses documentos do Papa Pio XII. Até vou fazer um adendo para finalizar aqui o áudio. Existe um canal aqui no YouTube de um senhor, mas eu vou preservar ele porque eu até não é porque eu não gosto, não. Eu até vou preservar porque eu gosto muito desse canal. Tem autorização, inclusive, né, do bispo lá da Bahia, mas existem aparições de Nossa Senhora na região ali da Bahia,
E Nossa Senhora já havia feito uma alerta alguns anos atrás da abertura de alguns documentos que poderiam causar um furor internacional e que era para a gente estar firmes em Cristo, né, no Santíssimo Sacramento, sendo fiéis à Igreja Católica, para a gente não se abalar, porque realmente, para quem é estudioso, para quem é antenado na parte jornalística, histórica, na parte de história mesmo, sociologia, isso vai causar um impacto muito grande. Né? Não estou dizendo que a Nossa Senhora de Anguera, quando falou desses arquivos, estava se referindo a esses, mas né, casa direitinho, porque pessoas simples não vão entender. Se você é uma pessoa que fugiu das aulas de história, você a princípio não vai nem dar bola, mas isso vai causar um furor internacional a ponto de causar um extremo mal-estar entre os irmãos judeus. E isso você pode ter certeza, porque se descobrir qualquer deslize, se de fato o Papa Pio XII ajudou uma pessoa do partido nazista, um general nazista, uma pessoa ligada a Hitler, você pode ter certeza que o negócio vai ferver. Como diz aqui, tem um canal aqui, né, de noticiário sanguinolento, o que suco vai ferver. E vocês não têm noção do grau da coisa. Eu estou extremamente preocupada com essa abertura de documentos do Papa Pio XII. Vai lá pesquisar. Procura sobre esse livro também. Não procure o livro inteiro para ler o Papa de Hitler, né? Como eu expliquei, não estou criticando a editora Imago. Se não me engano, a editora Imago não existe mais. Era a editora que publicava, inclusive, as obras de Freud no Brasil, mas por alguns problemas fechou. Publicava muita coisa sobre logoterapia do Viktor Frankl, o Dr. Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, um psiquiatra, médico psiquiatra, ele foi prisioneiro de um campo de concentração, sobreviveu e por isso ele fez uma psicologia humanista chamada logoterapia. Então é uma editora que publicou muita coisa. Eu tenho um respeito muito grande por editoras com famílias judias, porque eles são desenvolvedores, eles são promotores de conhecimento. Né? Tem vários aqui no Brasil. A Companhia das Letras, a Grupo A, Editora Artmed, Bookman, são de famílias judaicas, a Imago, Editora Perspectiva também é de uma família judaica, um grupo, porque, como é que eu sei? Devido à publicação paralela que eles fazem. Então, a gente observa que são autores judeus, inclusive a Imago tinha uma ótima publicação das a História dos Judeus de Flávio Joséfo, né, tinha uma ótima tradução, entre outros, né? A perspectiva que é própria para filosofia, por exemplo, filosofia, história, sociologia, tinha uma linha editorial paralela voltada à divulgação de autores judaicos, né? Então a gente começa a observar que todas essas pessoas que fundam essas editoras, o mercado editorial brasileiro, são promotores do conhecimento, principalmente conhecimento científico, definem, né, a nossa opinião. Em paralelo a isso, as editoras católicas, se você observar, tem várias editoras católicas, também são promotoras do conhecimento. Né? Certo? E fora algumas tradicionalmente que nasceram de berço comunista, que também visavam algum conhecimento na área crítica. Então também não dá para jogar tudo fora. Então não estou me posicionando, eu estou sendo racional, pensando friamente. Eu já trabalhei na área de livraria, então eu sei mais ou menos do que eu estou falando. Então é isso. Tá? Então vocês estão achando que é só o Papa Francisco que está levando apedrejamento? Olha, daqui a alguns anos, pouco tempo, já vai acabar a própria Igreja Católica sendo apedrejada. Então fiquem firmes, fiquemos firmes. E fiquemos atentos a essa abertura de arquivos e quem que vai lá estudar, quem vai ter acesso, eu não sei se quem que está autorizado a fazer essas pesquisas, tem isso também, não é qualquer pessoa que vai lá estudar as fontes primárias do Vaticano. Até onde eu sei, né? Então, aquietem seus coraçõezinhos. Qualquer bomba atômica que surja com relação a algum papa falecido ou atual, é papa. Só Jesus para julgar, tá? Ou outro papa para julgar. Mas mesmo assim, o outro papa vivo não vai julgar esse papa. Né? Todo mundo é pecador, né, gente? Não vai julgar. Então, vamos ficar em paz,
mas eu estou dando um alerta. Ao invés de vocês ficarem se alimentando de fofoquices do Papa Francisco e possíveis coisas que ele pode falar, fazer, etc., da indicativo, eu sugiro que vocês meditem sobre o passado da Igreja Católica e seus filhos, né? Que a gente reze em cima e que mesmo que haja polêmica, que a gente não abandone a nossa fé. Porque tem que lembrar, Papa Pio XII e as pessoas ali envolvidas, que eram seus assessores, cardeais, eram pessoas da época dele. E muitas vezes, por mais que tivesse acesso a alguns ramos de espionagem, alguns ruídos, algumas coisas que eles podiam saber, eles eram seres limitados. Eles não poderiam agir também de uma forma efetiva, porque eles não tinham noção, né? Não sabiam o tamanho do grau da coisa que foi aquela indústria da morte, que eram os campos de extermínio nazista. E se você não sabe o que são campos de extermínio, eu sugiro que você vá procurar estudar e não falar besteira a respeito de regime nazista que é comunista, porque isso daí é sinal de ignorância e que você saiu da escola, não tirou, você comprou o teu certificado até de ensino médio. Isso é uma bobeira que eu já ouvi. Ainda mais esses tempos atuais de política, né? A pessoa perverte tudo. O pessoal da Alemanha, sabe, tem uma vergonha alheia do povo brasileiro que você não tem noção. Porque é tanta besteira que falam, e até eu, como formada em história, nunca dei aula, né, mas eu fico sentida por todos os professores, ótimos professores de história, que além de sofrerem em suas profissões, ainda tem que ouvir isso de seus ex-alunos. Isso é grave, é muito grave. O brasileiro tem mania de ser muito sarrista, né? Isso aí é muito grave, gente. Isso não leva a lugar nenhum, tá? Isso não leva a lugar nenhum. Tem que começar a ser um povo sério. Não adianta falar assim, vamos trocar o povo, trazer o povo do Japão e levar o povo do Brasil para o Japão. Não, senhor. É uma questão de cultura. Enquanto a gente não ter essa consciência, até quaresmal mesmo, de conversão, parar de ficar tirando sarro, parar de ficar matando as pessoas, denegrindo o nome, falando bobagem, sabe, ficam teimando em cima de coisa que está errado, não tem vínculo histórico, não tem base, seja científica, seja fatos, não tem. A pessoa acha que o que eu falo está certo para ganhar likes, compartilhamento e o din-din do YouTube. Vão se catar. Vai carregar pedra, sabe? Muito fácil ser influenciadora digital, ser influencer digital, muito fácil, né? Agora, para falar umas coisas, denegrir no passado de gente que morreu, né? E ainda por cima, ver pessoas da própria Igreja Católica envolvidas em possíveis ajudar pessoas desse regime nazista, que eu abomino, é muito complicado, é difícil. Né? Só falta colocar o Papa Pio XII no julgamento lá em Nuremberg, que eu nem duvido, vou falar bem a verdade, eu não duvido. Então, por isso que eu estou muito temerosa com essa abertura de fontes. Para vocês, tanto faz, tanto fez, né? Mas eu sugiro que vocês fiquem bem atentos nas possíveis notícias aí futuras, porque o troço vai estourar, porque tem gente que está louquinho para ver esses documentos e achar defeito. Mas não tenha dúvida. Inimigos da Igreja Católica estão louquinho à espera dessa abertura mesmo. É o que vai acontecer. Certo? Pronto, falei. Você não entendeu nada, lamento. Vou rezar em cima porque é o que eu sei. Né? Se não, procure saber. Vai estudar história. Vai estudar uma boa história. Não fique aí vendo qualquer coisa. Né? Pode até ser autor secular mesmo, anti-igreja católica, pelo menos te dá um certo fundamento. Aí, pelo menos para poder criticar, inclusive. Tá? Pronto, falei. Desejo a todos a paz de Cristo. Vamos ficar firmes na nossa fé e fiéis a Cristo e à Igreja Católica.